Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Luiz Mário Machado Salvi, que é engenheiro agrônomo e presidente da Araibi Feiras e Eventos. E o tema da nossa entrevista hoje será Segundo Fórum Bioinsumos no Agro. Meu amigo, como é que estão as coisas? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem, Divino. Estamos na lida. Luiz Mário, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela gentileza em aceitar o meu convite. Eu que agradeço, Divino, eu que agradeço. Me conta um pouco da sua história. Eu vi que você é engenheiro agrônomo, formou na Exalc, foi isso mesmo? Sim, formei na Exalc em 1980, faz um tempinho. Já tem uns dias já. Conta um pouco da sua história aí para nós. Esse ano vamos fazer 45 anos de formado. Estamos fazendo, né? Bom, eu trabalhei em algumas atividades, tive negócios próprios e em 91 montei a Araibi, que é montei com foco para o agronegócio, para o agribusiness. Coincidiu quando o Ney Bittencourt montou a BAG, então esse conceito de agribusiness, agronegócio estava começando, né? Então nós montamos essa empresa com a ideia de participar ativamente do agro como um todo, né? E aí começamos a tocar fazenda, a produzir alguns projetos. Entre eles nós dávamos consultoria e organizávamos o Valmet Show para a Valmet, que era uma mini feira de um dia, fazia umas 30 e poucas por ano pelo Brasil, que era uma mini feira dinâmica. Juntava algumas empresas e com demonstrações, e daí surgiu a ideia de alguns empresários de fazer uma feira como a Farm Progress Show, como tinha a Expo Chakra, uma feira dinâmica e de difusão de tecnologia no Brasil, né? Eu não conhecia essas feiras, mas começamos a trocar ideia, juntamos 15 entidades, e aí foi resolvido começar uma feira que foi a AgriShow, né? Então nós começamos a trabalhar ali em 92, 93 e participamos desde a primeira AgriShow, na organização da feira, foi em 94, né? Nós ficamos até saímos no comecinho de 2017 da AgriShow, né? Aí, nesse interim, fizemos outros projetos também, Animaltech com a Unesp lá em Jaboticabal, uma feira de difusão de tecnologia em sanidade animal, a Expo Zebu Dinâmica com a BCZ em Uberaba, criamos um projeto lá, e fizemos a Exalc Show também, em 2017, 18, 19, um evento bem interessante. E daí, como eu participo do conselho lá do COSAG, na Fiesp, juntando com alguns players do setor, resolvemos organizar um evento sobre bioinsumos, que é um tema crescente, que está só engatinhando, na minha opinião, tem um potencial enorme. A nossa produção, nosso agro, tem várias frentes de atividade aí, né? Agricultura digital, 5.0, mas, na minha opinião, a parte dos biológicos, tem um potencial enorme. Nós não fazemos até ideia do quanto que nós podemos desenvolver nessa área, né? Estamos desenvolvendo bastante, o Brasil é o país que mais usa bioinsumos, estamos crescendo bastante, mas temos muito mais ainda a crescer, né? E o objetivo desse nosso fórum
é justamente uma visão macro, né? É ter uma visão para o futuro. Não é um evento estritamente técnico, que são importantes, mas tem bastantes pelo país, né? Então nós não vamos discutir o carbono, o nitrogênio, mas a questão estratégica, política pública, regulamentação, todo o que dá embasamento para o crescimento da cadeia produtiva. Deixa eu deixar você falar, porque senão só eu fico falando aqui. Pode perguntar, Divino. Não, mas bacana, bacana. Eu fiquei bem interessado na sua história. Quando você me contou que participou da primeira AgriShow ali, é bacana isso. A história tem muito valor, né, Luiz? E a gente tem que valorizar a história. Hoje a gente vê uma feira como aquela lá, gigante, né? Uma referência para o Brasil, para a América Latina. E a gente olha e fala, puxa vida, né? Como é que foi o início disso? Como é que foi começar tudo isso? A gente não tem noção, né? Não tem noção. E começar uma feira daquela nos dias de hoje já não é fácil. Eu fico imaginando naquela época, lá em 94, né? Como é que foi o desafio? Você que fazia eventos menores, de repente peitar a ideia de fazer. Lógico, a AgriShow não tinha na época a grandiosidade que tem hoje, mas já era algo bem relevante, se era uma feira para ser comparada com as grandes dos Estados Unidos, né? Ela cresceu muito rápido, né, Divino? Nós juntamos 15 entidades. Foi uma somatória de esforços, né? E 15 entidades. Pra você ter ideia, no primeiro evento, se eu não me engano, era em torno de 42 expositores. Hoje está em torno de 800, né? Inclusive, Divino, nós fizemos, depois de um certo tempo, nós fizemos algumas feiras regionais. E fizemos aí em Rio Verde, a AgriShow comigo. Com o Isso, eu sei. Eu lembro. Antônio, com o Cláudio. Eu lembro bem. É. Isso. Tivemos Né? aí. Na realidade, eu acho que a AgriShow, eu diria, Luiz Mar, antes da gente entrar no assunto aí, no tema dos bioinsumos, eu diria que ela é a mãe das principais feiras do Brasil, né? Porque dela nasceu a TecnoShow, dela nasceu a Bahia Farm Show Isso. também, né? Lá era a AgriShow Luiz Eduardo Magalhães lá. E aí era a AgriShow comigo. Exatamente. Daí trocou um grupo da gestão que acabou, resumindo a história, a BIMAC acabou ficando majoritária e trocou o grupo de gestão e resolveram não continuar com as feiras regionais e focar só em Ribeirão Preto, né? Mas aí, ainda bem que a Comigo continuou, a Associação dos Irrigantes lá da Bahia continuaram também, né? Mas você tem razão, ela serviu de incentivo, modelo para várias feiras que tem pelo Brasil hoje, né? Tem várias feiras boas hoje, né? Cascavel, Não Me Toque. Tem. Muito bom. Tem. O Brasil é referência. Luiz, aguenta um pouquinho aí, deixa eu fazer um intervalo, nós voltamos em alguns minutinhos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. No mês que vem acontecerá em São Paulo o segundo Fórum Bioinsumos no Agro e hoje eu estou entrevistando Luiz Mário Machado Salvi, que é presidente da Araibi Feiras e Eventos, que está organizando este grande evento lá em São Paulo. Bom, vamos falar de agricultura, de coisas que estão em voga, né? E os bioinsumos estão em voga, meu amigo. Como estão em voga? É um mercado fantástico. Esse mercado de biológicos deve alcançar aí 30 bi
Até 2030. Quando a gente fala 2030, parece que está longe, né? 2030 está batendo a nossa porta aqui, né? Como é que está o Brasil nesse cenário? Você já começou a situar aí como é que está o Brasil nesse cenário e quais são os principais diferenciais do nosso país? Bom, é importante destacar que o bioinsumos, muita gente pensa que é uma opção para o tratamento convencional, as tecnologias convencionais, os agroquímicos, defensivos, etc., né? Ele não é, ele é uma pequena fatia ainda, e o espírito é de ele somar, né? Então não é um ou outro, mas pode ser uma opção e evoluir de forma harmônica, né? Então, acredito que esse potencial dele tem, como eu falei, uma fatia muito pequena ainda, embora está crescendo bastante, o potencial de crescimento é até difícil imaginar, né? Eu sou engenheiro agrônomo, mas sou eclético, não sou especialista na área, né? Mas pelo que a gente acompanha, você veja que interessante, todas as grandes empresas também entraram no bioinsumos, né? Todas estão com departamentos e crescendo esse setor, né? Então, eles se somam, como eu disse, né? Você vê a Baia, Corteva, Syngenta, todas têm Koppert, tem departamento de bioinsumos, né? E estão investindo e estão crescendo, né? E surgiram muitas empresas nacionais que também estão crescendo, né? Estão se desenvolvendo. Tá aí, nós conseguimos, Divino, esse evento nosso, esse ano, nós temos a promoção da Embrapa, da OCESP, Sistema OCESP, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, e a Sociedade Rural Brasileira. Além da promoção deles, nós temos o apoio de diversas entidades ligadas ao setor, como a Absolo, que é uma entidade mais focada na parte do solo, né? Então, dos tratamentos para o solo, a Bimbio, de Associação Brasileira de Indústria de Bioinsumos, a CropLife, que abrange empresas nesse setor, tanto as grandes empresas, né, inclusive. Temos a Sindiveg, que é o Sindicato das Indústrias, temos a BAG, a Fiesp, enfim, são tantas entidades que eu vou esquecer algumas aqui, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, o SEBRAE, né? A FIP, a FGV Agro, enfim, eu estou de cabeça, não estou lendo, vou falhar aqui na minha lembrança. Então, continuando, repetindo, né? É uma visão de planejamento, assim, de farol alto para esse setor, que tem muito a ser ajustado ainda, né? O ano passado foi feita a lei de insumos, né? Mas tem toda a regulamentação que nós vamos discutir em um dos painéis, né? Que é importante para poder dar andamento, né? A harmonizar todo esse desenvolvimento aí. Aliás, você tocou num ponto aí bem interessante, Luiz, que é essa questão da lei dos bioinsumos, que, assim, já era uma demanda de muito tempo, né, de regulamentar. Como é que você vê essa questão? Ela vai trazer mais segurança jurídica, tanto para os produtores quanto para empresas? Qual que é a sua percepção? Pois é, isso aí foi bem discutido, né? Até o ano passado nós fizemos o primeiro evento de 2023 na Fiesp, e foi um sucesso. Foi no auditório do SESI ali, lotou,
A Fiesp conseguiu umas salas lá para acomodar mais gente na transmissão online, deu mais de 600 pessoas. Mas o ano passado, essa regulamentação foi bastante, assim, discutida, né? E conseguiram chegar num denominador comum, né? Mas tem alguns pontos delicados e que cada um, você veja, nós vamos fazer o painel que vai discutir esse assunto. Vai ter a moderação do Roberto Bittencourt, que é vice-presidente do COSAG, lá da Fiesp, e diretor do DEAGRO. Nós vamos ter o Carlos Goulart, que é secretário de Defesa Nacional do MAPA. E aí juntamos as entidades ligadas aí diretamente. A BIMBio, presidente da BIMBio, Marcelo Godoy, o Eduardo Martins, que é presidente do GAAS, que é o grupo que faz on-farm, né, defende a agricultura sustentável, o Roberto Levreiro, que é presidente da Absol, a Amália Borsari, que é a diretora de bioinsumos e biotecnologia da CropLife, e a doutora Tatiana do Sindiveg. Então, tem alguns pontos que um defende para um lado, outro defende para o outro, que tem que ir se ajustando, né? Cada um tem suas razões, né? E, enfim, é bem delicado, mas tem que chegar num bom senso e ir ajustando, né? E à medida que for evoluindo, vai fazendo os ajustes necessários, na minha opinião, né? Exatamente. Bom, a Embrapa tem um papel muito importante, de extrema relevância, né, na questão dos bioinsumos do Brasil, que o Brasil deve assumir, em pouquíssimo tempo, cerca de 20% do consumo de todos os bioinsumos do planeta Terra. Isso demonstra, Luiz, eu gostaria de também ouvir a sua opinião, e eu vou colocar aqui aquilo que é o meu pensamento, o quanto a nossa agricultura está evoluída, o quanto a nossa agricultura atende todos aqueles requisitos que a Europa, que o pessoal lá de fora tanto cobra da gente. O produtor brasileiro, na sua resiliência, no seu profissionalismo, aliado à ciência, aliado à pesquisa, tem cumprido o papel de relevância de trazer uma agricultura cada dia mais sustentável. Eu gostaria de ouvir o seu parecer, a sua opinião a respeito. Muito bom, Divino. O Brasil, a Embrapa teve um trabalho fundamental, as universidades, né, que formam os técnicos, né, os cientistas, e junto com a Embrapa tem feito um trabalho maravilhoso aí na história do Brasil, que era importador de alimentos há pouco tempo, hoje é um grande exportador, né? Nós já fazemos uma agricultura altamente técnica. Não podemos esquecer que nós estamos num clima tropical, né? Fazemos de 2 a 3 culturas, safras por ano, até, quando irrigado. E a nossa técnica, fazemos uso do plantio direto, o nosso consumo de defensivos por quilo de produção, vamos dizer assim, por unidade, é um dos menores que tem. Tem muito equívoco nisso aí, muita gente usa ou por não estar bem informado, ou talvez por outros interesses, critico a nossa agricultura que a gente usa muito defensivos, né? Mas o que vale não é a produção por hectare, é produção por produto, por quilo, por volume, né? Então, porque se comparar a nossa produção com o produzido em países de clima temperado, eles produzem uma safra por ano. Mesmo, então, daí aí nós, se comparar a quantidade, nossa quantidade é muito grande de uso, mas só que nós usamos em 2, 3 safras. Aí
uso por quilo produzido vai lá embaixo. Então nós já somos muito, muito bons no que fazemos. Mas como diz o Tejon, publicitário, amigo nosso, um dos maiores publicitários do setor, falta publicidade, a gente não sabe divulgar o quanto que é boa a nossa agricultura para o mundo, né? Tanto que tem muitos que falam mal da gente, nós mesmos, né? Tem atores aqui no Brasil falando mal da nossa produção, né? Mais do que os de lá de fora, às vezes. Então nós precisamos muito esclarecer isso, né? Mas o bioinsumos vem ainda somar com essa alta tecnologia que já temos. Vai melhorar ainda mais a nossa qualidade, a nossa sustentabilidade, né? Porque, enfim, tem vários benefícios do uso bem usado dos bioinsumos, né? Podemos melhorar mais ainda o balanço de carbono, etc., né? Então, nós precisamos aprender, por isso nós temos um painel aí de negócios, gestão e marketing, para discutir um pouco sobre desse ponto de vista, né? Vamos fazer mais um intervalo? Voltamos já. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Em breve, o Brasil vai consumir 20% dos bioinsumos no mundo. 20% dos bioinsumos no mundo. É muito, muito relevante o número. E acontecerá um evento para debater os bioinsumos lá em São Paulo. Será o segundo Fórum Bioinsumos no Agro. Eu achei muito pertinente você lembrar do Tejon, que é um grande amigo. Eu gosto muito do Tejon. Eu vi uma frase esses dias que eu achei fantástico, Luiz, que é o seguinte: a maior religião do planeta é a religião cristã. As igrejas católicas estão espalhadas por todo o planeta Terra há séculos e séculos. Mesmo assim, todos os dias as igrejas tocam os sinos para lembrar as pessoas da missa. Mesmo estando há séculos entre nós, é preciso de estar lembrando as pessoas todo dia: olha, tem missa, vem para cá. Assim como a religião muçulmana também faz, tocando aquela corneta. E no agronegócio a gente se esquece disso, né, Luiz? É verdade, Divino. Não podemos esquecer disso. Roberto Rodrigues, grande Robertão, sempre fala isso também. Tem que repetir várias frases, temas, porque já foi falado bastante, mas ainda na prática nós estamos engatinhando ainda, né? A nossa sociedade sabe muito pouco do que o agro, tanto de bom que tem o nosso agro, né? Tanto que tem um trabalho maravilhoso que a Letícia e o grupo daquelas jovens, aquelas mães fazem da parte escolar, De né? olho no material escolar. Olho no material escolar, porque é impressionante o que elas levantaram ali, né? Quanto é mal falado o nosso agro nas escolas, por professores. Ou por ideologia ou por ignorância, não importa, mas é mal falado, né? E a gente ficava assistindo isso, né? Exatamente. Eu vou trazer um pouco aqui, então, da programação do evento do segundo Fórum Bioinsumos no Agro, só lembrando que vai acontecer no dia 9 de outubro, lá na sede da OCESP, em São Paulo. Será um encontro gratuito e presencial, e vai reunir lideranças, produtores, empresários, pesquisadores, para debater o futuro dos bioinsumos. O evento o credenciamento começa por volta das 13h15, o início do evento é por volta de 14 horas, tem uma programação
extensa, uma programação muito bem pensada, aliás, parabéns por isso, Luiz. Dividida em painéis, o painel 1 é a cerimônia de abertura, depois tem o painel 2, né, com as ponderações iniciais, e os temas importância e valorização dos bioinsumos para o desenvolvimento sustentável do agro, perspectivas e prioridades para as pesquisas em bioinsumos e importância e valorização dos bioinsumos para o desenvolvimento sustentável do agro. Depois, o painel 3, com as ponderações iniciais, e o tema é o papel das cooperativas na expansão sustentável dos bioinsumos, construindo valor para os bioinsumos no mercado e desafios logísticos para o desenvolvimento dos bioinsumos. Como ninguém é de ferro, precisa dar uma pausa, né, Luiz? Porque senão o pessoal começa a ficar cansadão, né? Tem que dar uma acordada na turma, aí faz um coffee break, né? E é hora também do pessoal fazer um networking nesse coffee break, não é, Luiz? Sim, sem dúvida. É a hora. Precisa, né? E nós vamos fazer no início, antes do credenciamento, nós teremos aí um almoço, mas só entre patrocinadores, palestrantes e autoridades, né? Justamente para ter o network, né? E também no encerramento, se o patrocínio ficar contento, a gente faz um pequeno coquetel, mas depende do patrocínio ainda, Divino. Tá certo, tá certo. Isso aí também é importante. Depois do coffee break tem o painel 4, uma mesa redonda sobre regulamentação, questões relevantes e perspectivas sobre a lei dos bioinsumos. Painel 5, desafios do setor, formação e qualificação de mão de obra. Esse é um tema extremamente relevante, muito importante. E políticas públicas, os programas do Estado de São Paulo. O painel 6 tem um encerramento. Eu gostaria que você falasse, Luiz, dessa homenagem para a ganhadora aí do Prêmio Mundial de Alimentação. Essa homenagem, acabamos falando com ela hoje, com a Mariângela. Aliás, ela é formada na Exalc, é minha doutora. Ela formou em 79 e eu em 80. Tem que pedir bênção para ela. Mas ela está atazanada com a premiação, que ela tem a viagem dela lá para receber o prêmio, e está coincidindo a agenda, tá? E provavelmente ela não vai conseguir vir. Então nós vamos ter que deixar para o ano que vem essa homenagem, tá? Essa programação é muito dinâmica, né, Divino? Então nós estamos tá praticamente fechada, mas nós estamos fazendo alguns ajustes aí, né? Mas está praticamente toda fechada. Agora, a programação nós não fizemos sozinho, não. Nós temos um comitê curador, tá? Que nós fizemos. Esse comitê, ele tem o João Adrian da Sociedade Rural, tem o Armando da UCESP, a Paula da Embrapa, que é chefe da Embrapa Meio Ambiente, o Alberto Amorim, que é secretário executivo da Secretaria da Agricultura. Eu estou falando de cabeça aqui, capaz de errar também. Ó. Eu devia ter feito uma colinha, eu não fiz, viu, Divino? Falta de experiência. Não, você está em casa aqui, Luiz. Aqui você está em casa. Tem o Roberto Bittencourt, da Fiesp, tive o Fábio Torreta, enfim, nós fizemos um grupo e um comitê curador do conteúdo, né, para montar esse conteúdo. E temos um conselho consultivo também, que nos dá um norte, um suporte, que é o Jacir Costa, que é o presidente do COSAG, da Fiesp, ele é presidente do conselho, já era no primeiro evento, continua sendo. E aí tem o Sérgio Bortoloso, presidente da Rural, o Edivaldo Del Grande, presidente da UCESP, a Silvia, presidente da Embrapa. Vamos lá, para não errar, quem mais? O presidente da FIP, né? O Carlos Luque, presidente da FIP, o Murilo, presidente da Federação dos Engenheiros do Brasil e Sindicatos de Engenheiros,
o Alberto Amorim, da secretário executivo da Agricultura. Enfim, acho que são esses aí que compõem o Conselho Consultivo, né? Então é um grupo que soma esforços para a gente ter um evento aí que seja um sucesso e contribua para a prosperidade e o crescimento do setor, né? Porque afinal é bom para todo mundo, né? À medida que cresce esse setor aí, ganha todo mundo. O agro ganha, né? Não é um pequeno grupo, todo mundo está ganhando, né? E relembrando o Tejão, nós precisamos aprender a divulgar isso aí, esse lado, toda essa positividade aí, divulgar isso, né? Mas parabéns, vocês reuniram um time da mais alta qualidade, isso aí é time de primeira divisão, isso aí é time de ganhar campeonato, viu? E tem o nosso grande mestre, o Roberto Rodrigues, que faz o fechamento do evento, o resumo do evento. Ele vai falar sobre o que aquele documento que ele vai apresentar na COP30, né? Sobre o agro brasileiro, o que ele vai falar de bioinsumos lá na COP30, e vai fazer o fechamento do evento antes do coquetel. Meu amigo, sucesso. É isso. Parabéns. Um evento com certeza da mais alta qualidade, coisa assim que só pessoas como essas e como você têm a capacidade de fazer. Te agradeço imensamente por me dar o privilégio de te ouvir aqui hoje, de ouvir a programação desse evento. Te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado, viu? Beleza sua, eu que agradeço, viu? Muito obrigado, Divino. Conte conosco aí. Sempre. E eu conto com vocês aqui. Opa, estaremos juntos. Muito obrigado, viu? Abraço. Tchau, tudo de bom. Gente, eu conversei com o Luiz Mário Machado Salvi. Olha, ali tem história, viu? Ali tem muita história para contar. Fazendo um grande evento em São Paulo, segundo Fórum Bioinsumos no Agro, que vai acontecer no dia 9 de outubro. Quem tiver a oportunidade de comparecer vai ser na sede da UCESP em São Paulo. Não paga nada para participar e vai ter lá os melhores do Brasil nessa área. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.